Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Aê, ouça o sinal da nossa entrada, isso mesmo, vamos começar nossa aula. Preparem seus materiais. Estamos aqui em transformação de matéria e energia. Nosso diretor está colocando para vocês aí o slide de apresentação para a gente se identificar. Esse é o nosso segundo vídeo da semana. Já fizemos um vídeo aí sobre desenvolvimento 2 e 1, né? E também falamos sobre a introdução. E agora a gente está no desenvolvimento 3 e 4 da atividade 3. Então é uma proposta aí que eu vou começar. E vocês aí com seus professores vão dar seguimento aí nesta aula, porque tem vários materiais para a gente consultar. Então o que a gente quer, olhando aí para a nossa tela, o professor que está nos acompanhando, essas são as habilidades aí a título de registro, né, do currículo de natureza e tecnologia números 101 e 102. Bom, a gente está querendo aqui fazer um aproveitamento da biomassa para a produção de eletricidade aqui no Brasil. A gente quer ver como funciona isso, em que pé estamos aqui no Brasil e no mundo, né? Falando da matriz energética para a eletricidade. Hoje a gente vai ver qual que é a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. E o nosso objetivo aí na tela para vocês, ó, é examinar alguns dados da matriz energética do Brasil e no mundo e consultar aí alguns links oficiais aí do governo. Eu vou deixar para vocês esses links aí, tá bom? Vamos dar seguimento aqui, falando, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o ciclo do carbono e por que a biomassa, se ela for do tipo sustentável, né, ela reposta no uso da biomassa, quando você a repõe na natureza, ela é considerada sustentável porque um dos motivos é que ela não contribui com a emissão de gases que agravam o efeito estufa, como o CO2. Então, na aula passada, a gente mostrou esse ciclo aqui para vocês, aí na telinha, ó, como que acontece, ó. No meio ambiente, a gente já tem aí água, nós temos gás carbônico, que é um gás importante aí para que tenha um efeito estufa, né? Não para o aquecimento, mas para que as condições de vida sejam possíveis aqui no planeta. Então é importante ter o CO2, ele já está aí na natureza. Tem outros tipos de energia, né? Além de calor, tem luz e tantas outras coisas. E a nossa fonte primária é o sol. Então o que os vegetais fazem, ó? Por um processo chamado de fotossíntese, aí olha essas setinhas que estão puxando, né? Os vegetais combinam a energia solar, né, pela fotossíntese, com a água que está no meio ambiente, com o gás carbônico que ela retira. Opa, passei direto a caneta aqui, desculpa, voltando aí. Com o gás carbônico, ó, ela retira essas três coisas, né? Energia, água e gás carbônico do meio, da natureza, do ambiente, e devolve novamente, né, o oxigênio e também e devolve na forma de oxigênio e também de água, tá certo? Então, as árvores fazem isso. E esses outros seres vivos, os animais, o que os animais fazem? Fazem a respiração solar, né? Alguns micro-organismos fazem a decomposição e também a gente faz a combustão aí, né? Que é uma reação química. Todas essas coisas são reações químicas. Mas os animais retiram o oxigênio da natureza e juntamente aí com energia e tudo mais, e devolve, ó, o gás carbônico. Então, se a gente tiver muita gente fazendo respiração, né, muitos micro-organismos e muita combustão, né, que é uma reação química que a gente faz aí usando tecnologias, por exemplo, né, e outros recursos, a gente está aumentando o CO2 aqui no meio ambiente. E somente os vegetais e também as algas, né, principalmente, estão retirando. Então, aumentando animais, aumentando o micro-organismo, aumentando o processo de combustão, a gente está aumentando a quantidade de oxigênio, o que não é bom, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. E a biomassa, ela é chamada de sustentável por quê? Porque ela vem dessa matéria. Mesmo você produzindo CO2 e plantando bastante árvores, este CO2 que ela devolve para a natureza, ela retira para fazer a fotossíntese. Então, ela é chamada de recurso sustentável e não contribui com o efeito, com esses gases poluentes aí, com os gases do efeito estufa. Então, para vocês aí, deixei esse último slide explicando como funciona, né?
Então, olha aí, ó, a fonte primária de energia, então, é o Sol, né? Os organismos vivos, que são as plantas, os vegetais, os animais, né? Fazem transformações energéticas usando reações químicas, né? Com a absorção e liberação dessa energia e de outras na forma de calor, carboidratos, né? Combustíveis, etc., além de água e oxigênio. A gente faz todo esse mecanismo por meio de reações físicas. Quando o combustível, então, é oriundo da biomassa, a quantidade de CO2 liberada é considerada a mesma absorvida pelos organismos vivos, né? Portanto, não contribui para o efeito estufa. Mas isso só é possível se a gente tiver um cultivo contínuo aí de plantas para fazer essa regulação do carbono, do ciclo do carbono. Então, naturalmente, os animais já fazem isso, né? Os micro-organismos, as bactérias também fazem por meio de decomposição a devolução do gás carbônico que a planta pega. Só que quando você usa o combustível do tipo fóssil, este combustível a planta não recolhe, não consegue recolher, tá certo? Então ele fica mais, tem muito mais teor aí no ambiente. E aí se você para de fazer usar esse recurso do meio do combustível e usa só a biomassa, tudo que ela retira, ela devolve, o ciclo fica regulado, tá certo? Então, a ideia é usar a biomassa para fazer essas transformações químicas e deixar de usar os combustíveis fósseis, porque esses as plantas não conseguem eliminar o CO2 do meio ambiente, tá certo? Continuando, ó. Então, fontes alternativas de energia. Com a crise do petróleo, lá em meados de 1970, a matriz elétrica mundial teve que passar por algumas mudanças. O custo elevado de tecnologias convencionais e a produção e a preocupação com os impactos ambientais foram alguns dos motivos que levaram os estados, esse estado aqui é com letra maiúscula, tá? Desculpa, levaram os estados a definir estratégias de obtenção de fontes alternativas de energia, com foco aí na produção independente de eletricidade, inclusive em pequena escala e de forma renovável, porque os combustíveis não são, né, os fósseis. Então, a gente vai consultar, esse eu não vou abrir, mas eu vou deixar por questões de direitos autorais, tem uma recomendação aí para vocês, ó. Veja alguns conceitos relacionados a fontes renováveis e não renováveis. O que são as fontes renováveis e não renováveis, né? Se você abrir esse link que eu estou deixando aí para vocês, da empresa de pesquisa energética, é um site oficial aí do governo, tem uma definição. E eu copiei essa definição daí, que eu vou passar para vocês aí no próximo slide, ó. De acordo com essa empresa de pesquisas energéticas, as fontes não renováveis, elas são finitas, não são aquilo que acaba logo, tá bom? E se esgota, não tem como. Como a gente fala que esgota, porque quando você devolve para a natureza, demora milhares de anos, centenas de anos, para voltar para a natureza novamente. Então, a humanidade não consegue fazer usufruto, né? Então, quando os combustíveis, por exemplo, o petróleo, ele é utilizado, você não consegue pegar petróleo novamente, porque o que tem ali para se produzir petróleo, combustíveis fósseis, leva-se centenas de anos para obter outro. E aí a humanidade não vai dar conta, né, de acompanhar. Então a gente costuma dizer que é um recurso finito, tá? Além disso, além de ser finito, ele produz muito gás carbônico, tá bom? Dióxido de carbono, que é esse gás aí que atrapalha o efeito estufa, que agrava, tá certo? Bom, voltando aí para a telinha, ó. Então, esses não renováveis, eles têm fim e eles são esgotáveis. Isto é, a reposição na natureza é muito morosa, ou seja, demora, né? E necessita de condições específicas de temperatura e pressão. Não acontece de qualquer jeito. Então, por causa disso, quanto mais se utiliza esse tipo de fonte, menor o estoque total na natureza. Que são, alguns exemplos são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e nuclear. Veja que a nuclear é considerada uma fonte limpa porque ela não emite gases do efeito estufa. Só que ela usa combustíveis do tipo urânio, né? E eles são esgotáveis. A gente não fica produzindo isso e não dá para você ficar retirando. Então, ele também não é renovável, tá bom? Você não consegue reutilizar, não consegue reaproveitar e nem pegar facilmente. Tem fim, tá bom? Então, muita gente se confunde. Cuidado, tá bom? Energia, ele é limpa, é um tipo de fonte de energia considerada limpa, mas não é renovável, tá? Voltando aí para a tela, ó.
As fontes renováveis são consideradas inesgotáveis. Aqui eu vou colocar entre aspas que ela não é tão inesgotável, mas você pode reutilizar, né? Pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. Então, por exemplo, os recursos hídricos, né, que é de água, solar, eólica, a biomassa, né, e aí eu coloquei alguns exemplos, ó, lenha, bagaço de cana-de-açúcar, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, algas, restos de animais e até excremento animal. Também a geotérmica e a oceânica. Então, são recursos que estão presentes na natureza, não vai acabar rápido, né? Não tem fim também, então você vai chamar de renovável. Você pode reutilizar, por exemplo, o vento passa, mas enquanto tiver vento, enquanto a gente tiver essa natureza, o vento vai estar rolando aí, essa movimentação, então você pode fazer essa transformação aí de energia, tá bom? Então, se você quiser saber mais, acessa aí o link, eu deixei para vocês o link aí embaixo de referência, para vocês saberem melhor sobre esse assunto e fazer as suas anotações, beleza? Bom, vamos continuar. Vejamos alguns dados retirados desse site aí, Empresa de Pesquisa Energética, sobre a matriz energética e a matriz elétrica. Veja que matriz energética é mais amplo do que uma matriz elétrica. Você sabe qual é a diferença? Saberia escrever qual é a diferença? Então vamos acompanhar essa aula e aí vocês anotem aí no caderninho. Se vocês quiserem saber melhor, é só acessar esse link que eu deixei para vocês, que é de onde eu estou tirando esses dados, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe alguns gráficos que eu retirei daí. Ó que bonito esse daí, ó. Aqui nós temos uma matriz energética do mundo, tá? Não é a do Brasil. Eu retirei aí da Empresa de Pesquisa Energética, do ano de 2001, mas com a referência de 2019. Então, de energia, o que o mundo tem? Ó, veja que a maior parte da energia utilizada vem de petróleo e os seus derivados. 31,1% de toda a energia produzida no mundo, de recurso energético no mundo todo, 31,1% são derivados do petróleo. Tá? O carvão mineral, 27%. Tanto o carvão mineral quanto o petróleo e derivados são considerados combustíveis fósseis. Então, ó, somando os dois aí, vai dar quase 60% do tipo de energia que o mundo inteiro utiliza oriundo aí de combustíveis fósseis, tá bom? Carvão mineral e petróleo e seus derivados. Também temos aqui, ó, o gás natural, não, desculpa, o carvão, e o gás natural também é outro combustível fóssil. Então, veja, mais de 80% aí dos recursos, quase 90% da produção energética para todos os setores aí do mundo é de combustível oriundo do petróleo ou carvão mineral ou então do gás natural. Todos eles são de combustíveis fósseis. Então, eles não são renováveis, né? E também, esses, além de não serem renováveis, eles contribuem com o agravamento do efeito estufa. Porque ele devolve para a natureza dióxido de carbono e não retira de volta, tá bom? Então, por isso que lá em 1970 houve uma convenção, uma preocupação mundial de melhorar isso, né? Que essa matriz não pode ficar desse jeito. E ainda está, né? Mais de 80%. Voltando aí, ó, o que mais que nós temos aí de... Deixa eu ver aqui meu microfone. De outros recursos que a gente tem, ó. 9,3% é biomassa, 2,6% é a hidráulica e 5% é nuclear. Aqui a gente tem 2% com outros recursos. Nesse outro aí vai entrar para a gente as geotérmicas, as oceânicas, né? Eólicas, solar e tudo mais. Entra aqui nessa parte de 2%. Então veja que de recurso aí que não contribui para o agravamento do efeito estufa, nós temos aí menos de 20%, né? 9, 10, menos de 20% de recursos que não agravam o efeito estufa. E renovável mesmo, ó, lembrando que a nuclear não é renovável e ainda diminui muito mais, tá bom? Essa é a matriz que a gente tem no mundo. Então, veja que a gente não tem energia só para a produção de eletricidade. Quando a gente usa combustíveis, gasolina, álcool e tudo mais, a gente é uma fonte energética também, tá bom? Só que não produz eletricidade nesse caso, tá? Bom, e no caso do Brasil, qual que é a matriz energética? Todo tipo de energia que é produzida aqui no Brasil. Esses aqui são dados de 2020 desse mesmo lugar aí, do balanço energético que eu copiei, tá bom?
Veja, ó, o Brasil usa 33,1% de combustíveis derivados do petróleo. É mais do que o mundo, comparando com o mundo, ó, usa mais do que o mundo todo, né? Então tem na matriz dele. Bom, depois o que a gente tem? Ó, de nuclear 1,3%, carvão mineral ele usa bem pouco, né? Comparado ao mundo, ó. Carvão mineral aqui no mundo é 27%, enquanto aqui no Brasil é apenas quase 5%, né? Que mais? O que nós temos aqui, gás natural, ó, 11,8%, que são esses três recursos que são oriundos do petróleo e também carvão mineral e gás natural, que são recursos que são esgotáveis, finitos, né, combustíveis fósseis, dá 33, 40, 45%, enquanto que o mundo está 83%, tá bom? Por que será em que o Brasil é um pouco menos? O Brasil é um país muito extenso e ele tem várias potencialidades, né? Ele tem maneiras de retirar essa energia da natureza sem precisar de combustíveis fósseis, tá bom? Embora a gente tenha bastante a presença aí de petróleo aqui na nossa extensão territorial. Tá bom? E também na parte do mar, que cabe aqui ao Brasil. Só que, além de ter essa possibilidade, a gente tem outros recursos em potencial, que é o que nós estamos estudando. Volta aí para a nossa telinha, ó. Outros recursos que fazem parte da matriz energética brasileira, ó. Derivadas de cana-de-açúcar, 20%, hidráulica, 12,6%, lenha e carvão vegetal, cuidado, ó. Carvão mineral, ele é oriundo dos combustíveis fósseis, enquanto que o carvão vegetal é um tipo de biomassa, né? A gente tem outras fontes renováveis, 7,7%, como eólica, solar, né? A gente tem também, e as não renováveis, mais algumas possibilidades de não renováveis, menos de 1%. Bom, isso é a matriz energética de tudo que o Brasil produz. Agora vamos pensar neste gráfico que nós temos aí, uma comparação, ó, entre as fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo. Então, ó, vamos comparar o consumo de energia, e é qualquer tipo de energia neste caso, proveniente de fontes renováveis e não renováveis, no Brasil e no mundo em 2019. Então tá assim, ó, no Brasil a gente usa 46% de toda a energia que a gente usa, 46 é chamado de renovável e 54 é não renovável, né? Enquanto que o mundo, ó, usa 86% desses recursos que o mundo inteiro usa, ele é não renovável. Então, se a gente fosse colocar num mapa aí, né, a gente teria apenas poucos países trabalhando com recursos renováveis, enquanto que a maioria, né, ainda fazem uso desses recursos finitos, esgotáveis da natureza, né? E que a natureza não consegue repor, tá bom? Então o Brasil tem uma matriz assim, quase que 50% aí renovável. É um bom dado, né? O Brasil é um dos principais países que tem uma matriz invejável, né? Melhorando aí e ampliando essa ideia de renovar a energia. Agora a gente vai mostrar para vocês os recursos especificamente para a eletricidade, tá bom? Então, no mundo, de tudo que é produzido de energia, o que faz parte para a produção de eletricidade, tá? E agora, esse mapa aqui a gente tirou de novo nesses dados, desses documentos que eu deixei para vocês o link, e vamos ver aqui então o que nós temos, ó. Ainda o mundo utiliza carvão mineral, né? 36,8% para produzir eletricidade. Onde a gente utiliza isso? Principalmente nas termoelétricas, né? Nas usinas termoelétricas. Termoelétricas, eu esqueci como escreve isso. Nas termoelétricas, ou seja, o principal produtor de calor aí para fazer girar turbinas, né? Para gerar eletricidade. Nós também temos, ó, 2,8% oriundos do petróleo, 23,5% de gás natural. Então, estes três juntos aqui, ó, 36 mais 2,8 mais 23,5 corresponde aí quase 60%, né, da matriz energética para produzir eletricidade ainda é não renovável, tá certo? Então, ainda não é
tão bom, né, se a gente for pensar que vai produzir eletricidade às custas de combustíveis oriundos aí dos fósseis, não está sendo muito vantajoso, né, socialmente falando e ambientalmente falando, tá bom? Bom, 8,2% usa energia solar, eólica, geotérmica, maré e outros, né, para a produção de eletricidade. 2,4% utiliza biomassa na eletricidade, 16,1% a hidráulica e 10,8% a 10,2% nuclear. Então, o mundo inteiro tem essa configuração aí para a produção de eletricidade. E agora vamos ver o Brasil. Olha que coisa linda a do Brasil. Veja que 65,2% da nossa matriz, ela é das hidráulicas, né? É chamada de renovável e limpa. Então, está sendo interessante ainda fazer produção de eletricidade por meio de hidrelétricas, né? Porque o Brasil tem uma propensão, tem uma potencialidade, nós temos um clima propenso, a gente tem um relevo propenso para esse tipo, né? Uma hidrografia propensa para isso. Então, há alguns países que não tem como, por isso que eles optam por outras fontes, né? Então, para se pensar em opções, a gente tem que ver o que o planeta, o que a localidade tem de recurso que ele pode utilizar. Por exemplo, aqui no Brasil, a geotérmica a gente viu que não daria para fazer. Então, o que a gente faz? Usa a hidrelétrica. Por que a gente não tem geotérmica? Para a gente ficaria muito caro e a gente tem hidrelétricas disponíveis, então vamos usar os recursos que a gente tem, certo? Olhando aí na tela, ó, tem mais dados para a gente. Nós temos, então, 65% para produzir eletricidade, depois a gente tem 9,1% já de biomassa para produzir eletricidade. Nós temos aqui a eólica com 8,8%. Solar, olha que pequeno, né? Por que será que a gente usa tão pouco a solar se o país tem sol o ano todo, né? Eu vi uma reportagem que a Alemanha, que quase não tem sol, né? Pensando comparativamente com relação ao Brasil, ela tem uma matriz solar muito extensa, né? Para a produção de eletricidade. Mas aqui a gente não tem. Primeiro porque a gente tem outras condições mais favoráveis, né? E a produção de energia solar não é tão barato, tá bom? Então, é um dos motivos e vai pensando nisso para vocês escreverem aí depois a minha proposta, tá bom? E gás natural, 8,3, derivados do petróleo, 1,6 e carvão e derivados também, 3,1. Então, repare que a gente usa pouco recurso, né, comparado ao mundo, pouco recurso fóssil aqui para a produção de eletricidade. Então, o que a gente não usa a hidráulica para gerar turbina, a gente usa as termoelétricas. São essas duas maneiras que a gente tem aqui no Brasil, né, principalmente. E as termoelétricas, elas podem ser feitas usando a biomassa, por exemplo, né? A gente poderia ir os combustíveis aqui derivados de petróleo. Então, de petróleo e fósseis, né? Então, veja que se a gente conseguisse trocar, né, a 8,3% de gás natural, né, carvão e derivados 3,1% e o petróleo 1,6% por biomassa, que é mais atraente, né, tanto pensando ambientalmente falando, como também do ponto de vista sustentável e todas as coisas que a gente falou na aula passada, a gente seria muito vantajoso. Tá bom? Então, essa é a proposta nossa e eu acredito que ao longo dos anos, se vocês consultarem esses materiais que eu trouxe para vocês, os planos do governo e tudo mais, já tem essa proposta de fazer esta troca aí, né? Usar termoelétricas mais com a biomassa como combustível do que as derivadas do petróleo e tudo mais. Veja que na nossa conta de luz fica mais caro quando a gente usa as termoelétricas, porque as termoelétricas, nossa, têm usado aí gás natural e carvão e tudo mais, né, que não é da biomassa, tá bom? Isso encarece. Então, olhando aqui, comparando o mundo com o Brasil, para a produção especificamente de eletricidade, 83% da nossa matriz ela é renovável, enquanto que o mundo tem só 27% da matriz elétrica renovável. Então o Brasil está indo num caminho bom, aí num caminho certo, e a gente tem que considerar as políticas aí públicas de investimento
para que o nosso país continue aí atendendo. A gente já viu que é necessário ter uma variedade, né? A gente precisa ter uma variedade de recursos. A maior parte aqui se deve às hidrelétricas, né, com 65%, mas não é bom, a gente viu, ficar refém de ter uma matriz só. Então, se a gente diversificar e ter matrizes diferentes produzindo eletricidade, a gente tem mais vantagem, né, e uma produção mais segura e mais barata aí para a população, tá bom? Bom, o cenário brasileiro. Aqui eu estou deixando para vocês, ó, indicação de 2 sites que são para vocês fazerem uma consulta pública, né, que é o Plano Nacional de Energia de 2050 e os relatórios apresentados aí pela Empresa de Pesquisa Energética. São 2 sites oficiais aí do governo, onde você pode acompanhar os investimentos, o que tem sobre toda a matriz energética do Brasil, sobre a matriz elétrica especificamente, né, falando só do Brasil aí. Esses dados que eu tirei foram desses documentos, mas vale a pena você, enquanto cidadão, ficar por dentro de onde está saindo, né? De onde são esses recursos e onde está acontecendo o investimento para você, que é pagador de imposto e tudo mais, né? Por isso é importante você ficar por dentro, né? Porque será que ficam me cobrando mais caro na conta de luz em casa, se a gente tem possibilidade de pagar mais barato, tá? Então tem toda uma discussão nesses relatórios aí e como que está sendo o estudo e a projeção até 2050. Inclusive discute-se também um pouco sobre a pandemia, né? Os problemas que aconteceram aí na pandemia. Volta aí, ó, eu vou dizer o que é o Plano Nacional, o PNIE, né? É o Plano Nacional de Energia de 2050, é um conjunto de estudos que dão suporte ao desenho da estratégia de longo prazo do governo em relação à expansão do setor de energia. Consiste em um conjunto de recomendações e diretrizes a serem seguidas para definir ações e iniciativas a serem implementadas aí neste horizonte de até 2050. Enquanto que a empresa de pesquisa energética, esse outro site que vocês podem consultar, e tem recursos aí que dá para você estudar academicamente falando, esta empresa, ela é uma empresa pública que tem a finalidade de prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo, gás natural e seus derivados, como carvão mineral também, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras. Tá bom? Então aí dessas 2 recomendações e indicações para vocês. Bom, tá acabando a nossa aula, agora é com vocês, ó. A partir dos dados apresentados, redija um texto. Você aí da 2ª série precisa começar a escrever isso, né? Redija um texto comparando as matrizes energéticas do Brasil e do mundo, que foi essa discussão que eu fiz, né? O que tem na matriz do Brasil e o que não tem na do mundo, como que é a do Brasil, como que é a do mundo, né? Falando principalmente, você pode argumentar quais são os motivos pelos quais uma matriz ou outra é menos utilizada, né? Por que o Brasil, por exemplo, não usa geotérmica, mas usa bastante hidrelétrica? Por que o Brasil quase não usa solar, né? Por que o Brasil quase não usa eólica, sendo que muitos países já têm uma solar bem robusta, né? Todas essas coisas você pode discutir aí nesse seu artigo. Leia essas referências, busque mais informações para fundamentar os seus argumentos e treinar. E aí você mostra aos seus professores aí que estão acompanhando. Aí para vocês o nosso mural, hoje a gente conheceu alguns dados da matriz energética brasileira e também do mundo, e nas próximas aulas a gente vai ter aí 2 ou 3 vídeos vou tentar fazer 3 vídeos com uma professora e pesquisadora do Instituto de Pesquisa e Tecnologia da USP, estará conosco aqui nos vídeos da semana que vem, falando melhor sobre a biomassa, sobre como é aproveitada, falando um pouquinho dela especificamente aqui no Brasil e a geração de energia. Então, não perca, porque vai estar muito legal a nossa aula da semana que vem. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.